Então vamos. Essa foi demais. A Annelise estava muda, mas não estava surda. Eu não sei como ligar a câmera, gente. Ela hoje... Eu vou sair e voltar de novo. Tá bom. Isso. Vamos esperar a Annelise rindo? Vamos. O que eu ando sentindo assim muito forte é o tempo, como que o tempo passa rápido e a gente não tem condição de fazer tudo que gostaria, né? De ler, de assistir. Isso traz uma leve irritação. Ai. Tem que tomar cuidado com isso, Zélia, sabia? Dá estresse, né? Pois é, cara, porque a gente está percebendo que... Olha ela linda e maravilhosa aí. Viva! E agora a voz... Acho que a internet dela está meio capenga. Tem visitas na minha casa, eu ouvi vocês. O teu sinal está ruim, né, Annelise? Sim. Mas não tem importância. Qualquer coisa lá. Oi! Agora assumiu a voz. Se tu quiser tirar a imagem para ficar a voz, talvez... Porque falam que tirando a imagem pesa menos e você consegue falar. Total, faz um teste. Mas isso que você falou tem até a ver com o que eu estou com, como é que se diz? Com o estudo da gente hoje, né, cara? Porque, de alguma forma, eu estou propondo a conexão de três coisas diferentes e a gente precisa, como é que se diz? Ter disponibilidade para fazer essas coisas. Que, por exemplo, para ter uma Abrarriso ou para ter uma associação, precisa ter gente promovendo essa associação. Para fazer palhaçaria, para ter conexão com a palhaçaria, a gente, você vê, teve o curso do Ludian, você acabou fazendo, mas não deu nem tempo de... Não sei nem... Para falar a verdade, nem eu concluí o curso do Ludian, ainda não finalizei o curso dele. Tem que fazer isso para não voltar ao passado onde eu não concluí as coisas. Mas o fato é que a gente precisa de tempo e eu acho que a gente quer mais do que tudo, a gente vai precisar de foco, porque esse excesso de disponibilidade, que nem a Annelise já colocou, está causando, como é que se diz, uma estafa mental muito grande. Você fica com muita atividade, muita possibilidade de acessar conhecimentos e, que nem a Annelise também já apontou, a atividade intelectual é prazerosa, comparável ao sexo e ao rir. Então, se a gente quiser ativar todos esses mecanismos, intelectualidade, riso, sexo, etc., a gente vai ficar mal parado. Até porque, nas tradições, a gente precisa aprender a parar, né? E não a aglomerar,
trazer mais e mais coisas para a nossa vida que a gente acaba se exteriorizando muito e não olhando para o aspecto interno. Mas eu vou bater um papo contigo, Délia, porque a Annelise, gentilmente, eu convidei ela especialmente hoje para estar aqui, então, mas ela está com visita em casa, ela não vai poder participar muito. Então, a gente vai conduzindo essa conversa, que não E eu é... acho, Pode falar. não, e eu acho que tem muita gente terminando o curso de Sandro, né, que não podem participar aqui. Não sei se ele está marcando também sábado de manhã. Não, sábado de Sei. manhã, sim, mas é no horário do É que Labir. Portugal agora, não sei, agora, talvez ele começa antes, não sei como funciona. Mas tudo bem, está tudo certo. Pois é, eu não me incomodo. Se você também achar desconfortável, eu bater um papo contigo, para mim vai ser bem interessante, porque você é uma pessoa que foi companheira no Saber do Riso o tempo inteiro. Então, esse momento é um momento bem, como é que se diz, profundo. Então, vamos colocar dessa forma. Porque processos, eles têm rituais de início e de fim, tá? E parece que está chegando uma outra parceira aí. Nós duas estávamos deitadas ainda quando demos a gargalhada das 6 horas, né? Cara, foi até bom Então, você ter falado da gargalhada das 6 horas, porque minha parceira vai me xingar, porque ela pediu para eu, de repente, abrir a sala. Só que aconteceu o seguinte, eu fiquei me baseando pelo relógio do computador, que está 3 minutos atrasado em relação ao celular. E eu acho que é o celular que está certo, porque quando eu entrei na sala, já estava todo mundo lá. Então... Esse povo das 6 horas é todo rebelde. Eles não querem nem saber. Às vezes, falta 5 minutos para 6 e o pessoal já está rindo, não quer nem saber. sim. Não tem isso. Verdade. E às vezes a sala fica aberta, né? Às vezes não é que fique aberta, Délia. Não é que fique aberta. A gente já descobriu isso, a gente já fez tudo que foi teste. É que pelo link, qualquer pessoa pode entrar. Sim. Entendeu? Mas se a muito sala não está aberta, se a sala não está aberta, a pessoa abre com o link. A pessoa abre com o link. É só você botar o e-mail e a senha. Não, mas eu, por exemplo, não sou facilitadora de sessões, se não coloco e-mail, eu só coloco a senha, Rircura, e quando entro, às vezes estou sozinha. Às vezes eu coloco o despertador bem antes e coloco e vendo se veio, né? Fico sem câmera, sem som, e vou tomar meu banho para depois... Gente, e estou sozinha ali. O que acontece? Eu acho que acontece o seguinte, como é aquele gratuito, e é recorrente, vários horários, está sempre aberto ali, entendeu? Então... Não, mas tem gente que diz que não consegue entrar, que não consegue abrir, bom, não importa. Não, mas isso é alguma coisa que a pessoa não tá com habilidade, às vezes o pessoal vou falar não... para vocês, o grupo das 6 horas é o horário que tem mais gente, se a gente descuidar, é o horário que tem mais gente. Já teve sessões de ter 15, até mais de 15 pessoas. É que vem gente de fora, viu, Délia? Nesse horário das 15, sempre tem gente de fora. Normalmente tem 2, 3 estrangeiros. Né? Tem um rapaz do Irã. Do horário das 6 da manhã, né, Tora? Estou falando. Vamos começar, mas tá então? Tudo bem. Vamos. Bom, mas como eu estava falando, a vida é processo e relação. Então, essa coisa do yoga do riso e das interações dele com outras instituições também é isso, tá? Mas a gente se conheceu através do yoga do riso e continua sendo o meu foco. Eu não, embora eu tenha aberto a minha visão, o riso, com a história do saber do riso, esse foi uma das consequências de ter feito
o saber do riso. Eu não fiquei preso ao yoga do riso. Eu comecei a ver o riso como um todo. E aí você começa a imaginar coisas à medida que você vai aprendendo, você também vai criando. E aí começou a risoterapia, a Abrahriso, aquela coisa toda. E eu continuo acreditando da importância disso. Eu acabei chegando também, através da risoterapia e do Marcelo Ludian, eu acabei chegando na palhaçaria. E tudo isso fez com que eu fizesse um esforço para que houvesse uma, como é que se diz? Um movimento coletivo. E eu sempre tive essa preocupação de olhar para o coletivo. Essa é uma característica minha. Por questões do meu desenvolvimento, eu me tornei uma pessoa muito preocupada com as outras pessoas, com a opinião que elas têm sobre mim, e sempre olhando para o grupo, e às vezes até em detrimento dos meus interesses pessoais. E, com isso, eu fiquei focado na questão de observar o yoga do riso como um movimento de grupo, socialmente falando, e também de promover outras atividades que fortalecessem o grupo do yoga do riso. Tanto é que a Abrahriso foi criada a partir de uma movimentação minha, porque eu percebi que havia uma cisão entre o Marcelo Pinto, o André De Rose, o Maurício Salem e o Sandro. Eu disse, não, tem que unificar, são lideranças do yoga do riso, a gente tem que se aproximar. E aí, quando eu fiz a proposta para o Marcelo Pinto, surgiu aquele ímpeto, porque já era uma intenção de muito tempo dele. Só que, mais uma vez, como eu falei, através dos Guerreiros do Coração, me chamou a atenção o fato do processo dele ter começado com um movimento que tinha 50 pessoas num workshop. Dos 50 pessoas, nenhuma quis, mas ele ficou muito impactado, porque foi um cara que veio de fora, e ele resolveu dar continuidade. E aí ficava, imagina, um ano, ficava 5 pessoas, depois voltava a 0, depois continuava mais um, voltava mais uma, e hoje em dia é um movimento que tem uma certa consistência, que foi abalada aí pela pandemia, mas deve estar voltando. Em suma, eu percebi que, às vezes, os processos não são no nosso tempo. E a gente tem que aceitar isso, porque senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Mas o que a gente poderia fazer? A proposta é essa. Enquanto a gente vai acompanhando o processo coletivo, a gente tem os processos individuais. Então, por exemplo, o Marcelo Pinto está firme e forte Poxa, o cara já... Aliás, o Marcelo Pinto também é uma demonstração disso. O Marcelo Pinto vem com essa eu ia falar obsessão, não, mas com esse objetivo há 10 anos, esperando um momento para que haja uma conexão que permita ele desenvolver a Abrahriso. Então, é um cara que está lutando pelo que quer. Eu talvez não tenha essa perseverança, mas continuo tentando. Então, a partir disso, eu pensei assim, porque eu percebi o seguinte também, com a história da risoterapia, eu percebi que existe uma divisão entre yoga do riso, palhaçaria e risoterapia. Isso talvez se dê pelo seguinte, eu acredito que o yoga do riso seja um movimento que está começando agora e ele precisa concentrar esforços em si mesmo. Se começar a dissipar yoga do riso com risoterapia e palhaçaria e não sei o quê, pode ser que o yoga do riso seja penalizado no seu esforço de crescer. Então,
o yoga do riso, o movimento que o Sandro está fazendo, porque hoje em dia eu vejo o yoga do riso basicamente como o Sandro Lobo, porque você vê, o Marcelo Pinto já está há muito tempo aí, faz umas formações, mas a coisa não tem aquele andar que o Sandro conseguiu. A Aline, a mesma coisa. A Aline já está há bastante tempo, e eu tive conversando com ela, ela está falando que é muito penoso fazer uma formação de líderes. Então, você vê que... E vou voltar a repetir uma percepção minha, que pode estar equivocada, um movimento mundial que diz que está em mais de 100 países, que tem mais de 1.000 clubes funcionando, vai comemorar a sua data do seu principal movimento, que é o Yoga do Riso pela Paz. E chama todo mundo para comemorar com a presença do Madan Katara, que é seu maior representante. E chegam 300 pessoas. Esse movimento não está tão disseminado assim. Tá? Eu tenho uma teoria para isso. Tá? Aí quem vai poder analisar é a Annelise. Tá? O que acontece? O riso é, sim, um processo terapêutico. Tá? E ele realmente é libertador. Mas, justamente por isso, as pessoas acompanham até um determinado limite. Depois elas saem, porque processo terapêutico tem várias etapas, e enquanto o corpo, a mente, ou melhor, a associação dos dois, não se sente, quando eles não se sentem mais seguros naquele ambiente, eles dispersam naturalmente. Aparece uma outra coisa para fazer, muda de lugar, tem um relacionamento, e com isso, o yoga do riso, por mais bem bolado, por mais pela melhor boa intenção que tem o Madan Katara, ele não atende todos os processos terapêuticos. Chega um determinado momento que a pessoa se sente insegura inconscientemente e se afasta. Consequentemente, ela não continua no yoga do riso. Se é um processo que nem eu tenho a percepção que é apenas uma distração, a pessoa vai lá, oba, que coisa e tal, vai dar no mesmo, porque as distrações são assim. Você começa a ver uma série, você vê aquilo, daqui a pouco cansa, vai embora. E outros processos de distração, de lazer, também têm essa característica. Se é um processo terapêutico que permite uma continuidade, esse ciclo acaba sendo interrompido pela falta de segurança. Você imagina o seguinte, eu comecei a fazer um trabalho terapêutico individual. Eu faço riso todo dia e experimento diversas formas de rir, e isso desencadeou um processo em mim que vai me exigir uma certa atenção e talvez até um acompanhamento. Se eu não tenho uma certa, como é que se diz, capacidade, vivência, experiência, que eu já tenho uma certa idade, já fui terapeutizado durante muitos anos, eu abandonaria o riso. Mas acontece que a minha experiência faz com que eu perceba o seguinte, isso é um momento, se tudo der certo, isso vai passar e o riso deve continuar. Pela crença que eu tenho que o riso é uma coisa que nos leva à iluminação, ou seja lá que nome for. Ou seja, é um processo que vai além de vida e morte. Mas, para não se perder muito nessa questão do porquê que o riso, por que o yoga do riso não tem uma continuidade que permita uma massa muito grande, vamos voltar de como a gente pode unificar movimentos diferentes do riso. Tá? Associação, yoga do riso, palhaçaria.
todos três lidam essencialmente com o riso, tá? Só que a gente, quando descobre uma coisa nova e que é uma coisa que afeta a gente de uma forma profunda, a gente acaba achando que aquilo é o universo, que aquilo é a resposta para todas as coisas. E o riso não é a resposta para todas as coisas. O riso, ele é libertador, ele tem a intenção de promover descarga, só que uma vez que você descarrega, você abre um espaço. E aí, o que você faz com esse espaço? Essa é a questão, porque todos três estão trabalhando com riso. Abra Riso, Palhaçaria e Yoga do Riso. Todos três estão abrindo espaço, criando liberdade. Se você não faz nada, ou você volta para o teu padrão anterior, ou você vai fazer uma coisa que não tem rumo. Você você pode ir para qualquer coisa. Mas se você tem consciência daquele espaço que você abriu, você pode determinar o que você quer cultivar naquele espaço. É como um solo fértil. Se você limpa o terreno e bota as sementes que você quer, ele vai produzir o que você quer. Se não, vai cocô do passarinho, o vento, vai trazer as sementes que forem. Tá? E eu, no meu ponto de vista, o que é necessário para que o Abra Riso, o Yoga do Riso, a Palhaçaria se unam em torno de eu acho que em torno da risoterapia, tá? Seria o amor. E, por incrível que pareça, é o que preconiza o Pat Adams. Porque o amor é além do riso, porque o riso também tem essa função de socializar, o amor é uma forma mais profunda de ligação. Tá? E quando falo amor, eu estou falando o amor de uma forma, porque não é só o amor, tem uma série de outras qualidades que você poderia cultivar de forma a unir essas três ferramentas, essas três instituições, ou seja lá o nome que você dê. A compaixão, a empatia. Mas se você não faz nada disso, você apenas ri e continua focado na sua própria atividade, ou seja, para mim o importante é o yoga do riso. Para mim o importante é a palhaçaria terapêutica. Não, eu estou focado na Abra Riso e na formação profissional. Cada um vai continuar de uma forma estanque e você não vai ter união. Cada um dos processos vai se desenvolver individualmente? Vai. Só que, coletivamente, você tem muito mais força. Tá? E, bom, resumindo, a minha opinião é essa, que você... E ainda tem uma outra questão também que eu analisei agora recentemente. É preciso também que cada um dos elementos que participam da palhaçaria, do yoga do riso e da associação e da risoterapia estejam atentos à amplitude do desenvolvimento da consciência. Por que eu estou falando isso? Porque o ambiente tem uma influência absurda na nossa psique. E o ambiente, hoje em dia, mundial, é da polarização. E é exatamente isso que está acontecendo no yoga do riso, é exatamente isso que está acontecendo na palhaçaria terapêutica e é exatamente isso que acontece com a Abra Riso ou com qualquer atividade humana. Ou é isso ou não me atende. Ou é yoga do riso ou não me interessa. Ou é palhaçaria terapêutica ou é palhaçaria ou não me interessa. Ou é Abra Riso ou não me interessa. Se você não buscar a multiplicidade, se você não buscar o holístico, não há possibilidade de aproximação. Na verdade, não há possibilidade nem de relacionamento, porque a polarização vai te levar a uma posição tal que o outro, para você, não vai mais haver interesse nenhum. Aí apareceu
imagina, se eu ficar polarizado, daqui a pouco eu vou excluir minha filha, minha esposa. Então, se a gente perder a capacidade de ter um olhar múltiplo, inclusivo, não tem possibilidade de haver inclusão, de associação, de movimentos, de relacionamento nenhum. Tá? Eu vou abrir um pouquinho de espaço para vocês falarem, porque depois eu vou entrar num outro processo que vai ser também bem interessante. Se vocês quiserem falar o que vocês acham dessa possibilidade de olhar essa questão do yoga do riso, palhaçaria terapêutica e Abra-Riso, vocês podem falar tanto dessa tentativa de conexão desses fatores, como dos aspectos que eu coloquei aqui, relacionando de preferência com o riso. Olá. A Annelise está dando bom dia, acho que até para a Jasmine e para a Cláudia. Está sendo inclusiva, né, Annelise? Bastante complexo que tu traz. Então, um primeiro detalhe na minha área especializada com trauma, na clínica, é um processo de destraumatizar, da experiência traumatizante para a pessoa. E essas experiências começam quando ela está sendo gestada. Então, isso a gente chama nos 3 primeiros anos de vida, até no máximo 5, 6 anos, 7 anos no máximo, formações de traços de caráter. E aí tem respostas emocionais, respostas aprendidas e um arcabouço de crenças que forma a estrutura desse ser humano para traduzir a realidade. Então, a primeira etapa é aquela luzinha que eu trago para explicar o cérebro funcionando. Você lembra? O reptiliano, o emocional e o neocórtex. Quando ele está ativado com uma ameaça, né, pode ser uma vergonha, uma humilhação, ou um medo de dizer a verdade, ou enfrentar um ambiente público, ou estar aqui falando, seja o que for, o cérebro derrama muito estresse, né? Os hormônios do estresse. Então, quando ele abre, assim, não tem mais controle no neocórtex, é o reptiliano agindo, o impulso de sobrevivência. Tem pessoas que não saem desse impulso de sobrevivência desde que nasceram. É crônico, o limiar de tolerância fica muito grande, não sabe diferenciar essa polaridade. Então, aí entra nesse outro lugar. A polaridade no ser humano é energia ou muito no prazer ou muito na dor. É a via de resposta perante as experiências dos fatos da vida, que são apenas fatos. E ela tem um jeito de funcionar. Então, no polarizado, ou ela exagera, quando ela está muito positiva, ela tem um exagero, quase que uma arrogância de si mesmo, e quando está muito negativa, daí está na depressão e também tem um exagero na visão de si, no lado mais vitimizado. Então, isso são funcionamentos. E aí, quando vem para essas questões que a Abra-Riso vai dar conta, quando começou essa organização, é uma necessidade humana de normatizar, de botar regras no fazer, no seu trabalho, e entrar nesse caminho do meio, nem 8 nem 80, não polarizar. Essa é a arte de viver. Viver a vida é dar conta de ir aprendendo com as experiências e elas pararem de se repetir. Enquanto acontecem os erros, é uma experiência que ainda precisa ser aprendida, até que se esgota, se aprendeu tudo e passa para uma nova experiência, novos erros. Isso é ser adulto. Adulto está dentro de si tem uma criança, e a criança, no adulto, a expressão dessa tua vivência de criança no adulto é quando tu te permite gozar um prazer da vida, de ser quem você é o tempo inteiro. E essa é a nossa natureza humana. Quando a gente vai contra a nossa natureza humana, tem coisas que começam a acontecer dentro da gente. Então, começa os estresses a acontecer, porque dentro da nossa tradução do mundo interno com o mundo externo. E aí, esse arcabouço de ações profiláticas, do riso, da palhaçaria, isso tudo tem uma conduta de ação. Então, vem as regras, vem a parte ética, então vem a normatização, que é Abra-Riso para dar conta de todos esses
fazeres, está desenvolvendo, está pensando, está montando o estatuto, porque isso é importante. Chegou o momento disso, e tu foi o catalisador que trouxe essa necessidade por uma questão de ordem. O riso, por si só, ele tem que ser espontâneo. E o Madame Cassária trouxe um riso que não tem espontaneidade, tem uma ação, uma intenção de quebrar o hormônio do estresse, de quebrar essa rota de resposta neurobiológica de ameaça, e ver as coisas que parecem ameaça, dar uma risada para esgotar o hormônio do estresse, para relaxar e integrar as razões da gente, as nossas emoções, o eu com eu mesmo. Então, uma criança que já é adulto é um imaturo, porque ele está sendo exigido de ser criança, de ser adulto quando é criança. Daí já fica com uma falha no desenvolvimento infantil. Ele tem que ser criança, poder errar, não tem vergonha, não tem idiotia, não tem nada, é criança. Aí o adulto, que começa a se comportar que nem criança, chora quando não dão atenção, fica de mau humor, aquele adulto que fica de mau humor com as pessoas em casa, até não resolver o que tem na cabeça dele, fica de mau humor e a pessoa tem que adivinhar, está mal-humorado, o que aconteceu, está esperando que o outro olhe para ele e questione e busque ele daquela realidade para ele quase se vingando com o seu silêncio, seu mau humor. Isso é uma criança vestida de adulto. Um adulto lida com a situação, não gostei disso, para mim não serve e eu estou caindo fora. Eu sou um adulto que tenho responsabilidade com as minhas escolhas, o que me acontecer na vida, a culpa é minha, não tem ninguém mais com culpa. E aí a gente entra nesse território da culpa, que foi uma construção desenvolvida e construída desde que Jesus nasceu, pelo menos, porque nós contamos o nosso ano e calendário 2022 em questão do nascimento de Cristo. Então, nesse calendário cristão, surgiu a culpa, porque ele só vem ensinar o amor, que é o Pat Adams. O amor ele é completamente desprovido de julgamento, é um amor apenas. Eu amo tu, mas eu não gosto do que tu faz, não quer dizer que eu não te amo, eu não gosto, vou me afastar nesse momento. Aí muda a conotação que foi treinada e nós temos no nosso inconsciente coletivo, quer queira ou não, se o corpo der uma adoecida, se o corpo der um sinal de dor, tu entrou num território de culpa. A culpa foi construída de tal forma que a gente não se dá conta, a gente fica fazendo camadas e camadas de trabalho terapêutico para descobrir mais uma culpinha que está construída, gente, 2022 anos. Fizeram o quê? Torturaram um ser humano que veio pregar a culpa, o amor, torturaram ele até ficar um símbolo. E aí usaram esse símbolo da tortura, que na época era o jeito que faziam o cala-boca, crucificando. Mas ele foi persistente na causa dele. Ele plantou o amor e a ideia do amor, deixou um livro cheio de tradução de amor, de metáfora. Mas o que fizeram? Desviaram, botaram leis humanas e fizeram um monte de coisa para culpar e para separar o prazer da dor. E os dois vêm junto. A dor não é comum. A gente não pode evitar a dor de ser ofendido, a dor de se machucar, mas a gente pode evitar o sofrimento prolongado. Agora doeu, agora sofri, meu corpo está triste, é ruim ser abandonado, excluído, é ruim mesmo. Mas lida com isso, não evita isso. E aí, então, começa o riso terapia a surgir, a gargalhada, a palhaçaria a surgir nesses contextos. Cada um vai dar conta da sua ferramenta de aliviar e ter consciência que aquilo ali eu exagerei ou não, e eu quero voltar a me autorregular, a integrar os meus processos internos com os processos que estão acontecendo fora da minha vida, e isso, então, é uma verdadeira interocepção, uma verdadeira meditação, uma verdadeira autorresponsabilidade com o que a minha vida está me mostrando que eu tenho que aprender e viver. E aí usa o mecanismo que tem dias que usa gargalhada, tem dias que usa só o sorriso, tem dias que usa palhaçaria, começa a ter um arcabouço de ferramentas só nessa área do bom humor forçado e fingido, sem causa, sem motivo, que é o grande mote do Madame Cassária, trazer isso como uma ferramenta terapêutica e como uma solução, e não uma panaceia. E aí que o povo se engana. É uma panaceia. Agora eu vou rir para tudo e estou com uma curada do mundo.
Não é bem assim, gente. Essa busca humana de uma solução única, que é onde os laboratórios ganham muito dinheiro, é uma ilusão construída dentro da nossa cabeça através do mecanismo da culpa. Então, a gente chega em todo essa genérico para ir reduzindo, que tem pessoas que nem têm subjetividade, gente. Tem pessoas que só enxergam os detalhes, não conseguem enxergar o todo. É a construção de tradução do jeito de perceber o mundo. Então, as pessoas são muito diferentes e únicas. A única coisa igual, a união igual, é a nossa natureza humana. E aí a gente pode ver assim, aquela pessoa não respondeu com o humor do trabalho da minha ferramenta. Não serve para ela, não é a ferramenta que é ruim, não serve para a pessoa. Então, a gente vai abrangendo essas ações e vai entendendo o nosso movimento. E isso é autoconhecimento. Então, todas as ferramentas servem para autoconhecimento, com a consciência de lidar com a responsabilidade do que está acontecendo para si. E aí, Abra-Riso é uma coisa muito importante mesmo. Essa construção, com a experiência que o Marcelo tem dos dois lados, de fazer gargalhada e ainda ser advogado, veio a fome com a vontade de comer. E o impulsionador, de alguma forma, foi tu, William. Esse momento era o teu momento. Então, está juntando os líderes. As lideranças são assim mesmo. As lideranças, cada um tem um jeito de liderar e, às vezes, dá conflito. Faz parte da humanidade. Então, tenho dito. Olha a Nenê aí. Queridinha, empresta o papai mais um pouquinho para nós? Pode emprestar o papai mais um pouquinho? Só mais um pouquinho. Olha no relógio ali, ó. Dá 10 pouquinho. Ela não está ouvindo que eu estou com fone. O meu computador não tem alto-falante. Ela entendeu a mímica? 10 minutinhos do papai. Cláudia, assim vai ficar muito difícil para mim. Cara, várias coisas que a Annelise falou, parece até que ela está me dando consulta, tá? Mas o fato é que ela pegou e conseguiu explicitar de uma forma, como é que se diz, mais profunda, mais técnica, as mesmas coisas que eu estava falando naquele momento. Mas, cara, só um momento, gente, eu vou ter que levar a Jasmine lá para baixo, porque eu não consigo me concentrar com uma criança no colo. Vamos? Vem cá. Bom, agora eu vou ter que resgatar todo o processo, porque quem está habituado a falar isso... Eu vou falar agora, me lembrei de uma coisa, vai ser uma forma de eu retomar o fio da meada. Eu estava falando que não é só o yoga do riso que trata dessa... Na verdade, a gente precisa tomar cuidado, porque as coisas vão se expandindo, também entra dentro daquilo que a Adélia falou. É muita coisa, Por exemplo, a Annelise falou de trauma, e espetacular, porque realmente, se você não conhece a teoria polivagal, você já começa a ter uma dificuldade, porque você não vai saber que muito dos seus relacionamentos depende de um mecanismo interno que você não tem conhecimento como é que funciona, e você está sendo influenciado por isso o tempo inteiro e não tem como tomar as medidas que vão diminuir a tendência. Existe uma tendência no planeta, só que você pode ter a sua contramedida interna, você pode buscar o relaxamento, buscar formas de diminuir essa pressão sobre o simpático. Vamos colocar dessa forma. Se você não sabe nem o que é simpático nem parasimpático, você vai continuar estressado, vai continuar tendo problema de relacionamento, porque
a cada tentativa da tua esposa ou companheiro de se relacionar positivamente, você vai interpretar aquilo como uma agressão completamente fora da realidade, mas não interessa, é a tua realidade interna que vai estar falando mais alto. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de uma teoria polivagal. Aí você, bom, é uma teoria. Aí você vai, hoje em dia tem a psicologia positiva. A psicologia positiva trata de uma forma de ser feliz. De alguma forma está relacionado com riso, está relacionado com alegria. Aí, falando de alegria, naquela palestra que o Marcelo, acho que foi ontem que o Marcelo Pinto fez, ontem ou anteontem, eu fui olhar o que era a palestra do Wellington Moreira, que eu vi a figura dele, é da cultura da alegria. Mas, quer dizer, já está havendo uma cultura da alegria. Então, vocês percebam quantos movimentos existem, como é que é a amplitude de coisas, mas se você, ao mesmo tempo, não quer... E aí é que a coisa vai ficando cada vez mais complexa e, ao mesmo tempo, acaba sendo excludente, porque quantas pessoas vão ter a possibilidade de ter contato, e para ter contato, às vezes, no meio de tanta coisa, de tanto lixo, porque ao mesmo tempo que está surgindo uma quantidade imensa de saberes, e a fonte tem sido a internet, está surgindo uma quantidade de lixo que, cara, é inacreditável, sinceramente. Cara, e quando você analisa como é que se diz? A popularidade do que está sendo produzido de forma positiva e de negativa, você vai perceber que o que está sendo negativo é muito mais acessado. Qualquer youtuber, hoje em dia, tem milhões de acessos, e aí você vai ver o conteúdo que ele está oferecendo. Pode ser desde a pornografia à imbecilidade, e aquilo tem uma repercussão imensa. Fala, Anny. A base desse processo humano é a adaptação. O ser humano se adapta com tudo no ambiente. Então, a dessensibilização que está acontecendo na humanidade através dessa banalização de várias coisas para quebrar valores está anestesiando o povo que está num estresse crônico, porque desde 2020 a gente está num estresse de ameaça de morte de tudo do planeta, que é para a massa da humanidade que não adquire consciência, que vive se anestesiando, está funcionando para isso. Mas essa crítica que a gente vai desenvolvendo é a busca pelo bom humor, pela alegria, abre portas dentro da gente. Então, a base é pensar que toda experiência pode ser traumatizante, nem todo estresse é trauma, mas todo trauma é um estresse que iniciou. Então, essa base de todos os praticantes de uma forma terapêutica é entender que todos os seres humanos têm essas experiências traumatizantes. E ali vai abrir, então, tem uma simpatia ou uma antipatia. A resposta perante aquilo ali. E depois adapta. E aí eu já sei, eu já não quero mais aquilo ali, porque a gente exige novidade. Um ser humano que está em evolução, ele acostuma, se adapta e quer novidade, quer mais. Então, a terapia está nesse sentido. Volta para aquilo que já está acostumado e vamos cavocar mais. E aí as ferramentas do riso, no contexto do Madame Kataria e no que é trabalhado pelos líderes, é muito diferente do que está acontecendo. O lixo não é uma preocupação. O lixo faz parte de toda a humanidade, da evolução. Nós temos várias camadas e a nossa crítica de sofrer com o lixo do outro já é um sofrimento que a gente não precisava entrar. Então, a gente enxerga a beleza em tudo de tal forma que nem o lixo é lixo. É uma evolução da humanidade. A humanidade está evoluindo. O Brasil é adolescente a recém, gente. Em muitos direitos, em muito trabalho de paz. E o mundo está assim também. Nessa evolução, o que é 2022 anos para a lei do amor, para a coisa, está abrindo a humanidade. Então,
trauma é o que abre. Então, essa é a delicadeza de um estudo aprofundado de cada líder. Sempre vai abrir os seus próprios traumas e os traumas dos outros no fazer, no estar trabalhando com esse humor. A felicidade não é a alegria permanente. Felicidade é lidar com as coisas ruins e saber que lá no final tem uma solução. Então, é uma grande perspectiva, não é uma expectativa. Uma perspectiva, minha vida tem solução. Se não deu por esse caminho, vai por outro. Eita, que... Hoje a coisa está realmente expressiva. A Annelise parece estar dando até consulta. A gente acaba tendo essa sensação, porque eu sempre coloco aqui que eu tenho uma característica negativa. E ela falou, isso vem característica. A gente pode começar por aí, porque característica leva a caráter. Caráter tem uma formação desde o nascimento, melhor, antes do nascimento, na gestação, a sua mãe já está emitindo frequências que vão te influenciar no seu desenvolvimento. E estudando estresse, teve um autor importante, que eu não lembro o nome agora, que estuda estresse aqui no Brasil, que ela falou que não sabia por quê, mas parece que tem crianças que nascem já com uma tendência de ter uma vida estressante, de buscar o estresse como forma de desenvolvimento. E é isso que, de repente, leva uma série depois de problemas de desenvolvimento, tipo alergias, respiração bucal, que vai mudando até como é que se diz? O formato do rosto, do corpo da pessoa. Tá? Então, é todo um desenvolvimento. Então, a Délia falou que está procurando modificar esse padrão. Agora, você imagina você tentar mudar um padrão no qual que determinou até o aspecto do seu corpo. O quão profundo precisa ser isso. Mas a vantagem é que não resta outra opção. Ou você faz isso, ou você vai mergulhar cada vez mais no negativismo, no padrão inicial. Porque se você consegue acessar alguns dados de consciência, ele diz, bom, o bom disso é que a gente está identificando aqui que existe uma esperança. Se está havendo yoga do riso, palhaçaria, risoterapia, psicologia positiva, também ontem, esse eu acessei ontem, coerência cardíaca. Coerência cardíaca ficaria mais bonito se fosse coerência do coração. Tem um microfone aberto e dá um pouquinho de interferência. Acho que a Helena está querendo... Não, acho que a Helena está com o microfone aberto, mas eu não sei se ela está... Está dando uma interferência. Tu pode fechar? Já fechei, já. Pronto. Só para fechar também, assim, a coerência cardíaca, as energias, os traços de caractere, isso são estudos da universidade, só dos traços de caracteres tem 100 anos, no mínimo, de estudo. E da coerência cardíaca, desde que eu acompanho, tem mais de 20 anos, é um estudo da universidade, com todas as características de pressão e tudo, então, porque estão validando cientificamente que existem essas influências, esses fatores. E isso a humanidade ainda precisa. A experiência em si, o fenômeno para si, não é o suficiente para dar uma receitinha para todo mundo. Precisa da ciência, da estatística. Né? Aí parece que tu entra numa verdade junto com o outro e tu fica mais autêntico, mais na tua natureza. Agora, esse é o lado bom, que a gente está tendo acesso a muitas ferramentas. Agora, e aí que é interessante, né? Você vai acessando as coisas, só que, mediante tantas ferramentas, você vai ter que desenvolver uma arte. A arte de viver, entendeu? Porque, como as possibilidades são muitas e, cara, a arte e o artista, na verdade, são um só, entendeu? Você vai ter que elaborar a partir do autoconhecimento que você tem naquele momento, você vai ter que começar paulatinamente
a utilizar essas ferramentas de forma que a sua transformação possa ser a mais efetiva possível, porque perfeição não existe, tá? E, nesse sentido, tudo que eu estou falando para mim, também se aplica ao yoga do riso, à risoterapia e à palhaçaria. Porque, na verdade, a gente está gestando o yoga do riso. Então, todas as energias que a gente coloca aqui, se a gente vai ser mais ríspido, se a gente vai ser mais amoroso, se a gente vai ser... em suma, todas as emoções que a gente colocar na nossa relação com o yoga do riso e com o grupo do yoga do riso é que vai acabar caracterizando o yoga do riso. É isso que vai caracterizar um desenvolvimento. E foi interessante isso que a Annelise falou, do fato de uma criança que é colocada emancipada, ela já começa a ser imatura. Então, a gente, de repente, vai ter que respeitar o vai e vem, as dificuldades da criação do yoga do riso, da criação da risoterapia, e amorosamente ir desenvolvendo isso. E aproveitando isso, eu vou entrar... Cara, é engraçado que bateu 8 horas certinho, eu tinha me programado para pensar nisso. Essa colocação sobre quais as formas que a gente tem de fazer conexões entre o yoga do riso, a risoterapia, a associação, a palhaçaria terapêutica, ela pode se estender numa imensidão. E olha que praticamente só eu e a Annelise estamos falando. Se o resto resolver participar, isso não acaba hoje. Mas eu vou aproveitar também esse estudo para fazer uma comunicação que vai parecer um pouco estranha. Mas o fato é que, em função de todos esses processos que eles acontecem, não só dentro como fora, ou seja, se eu estou rindo para mim, estou rindo com os outros e estou rindo também para o yoga do riso, para a risoterapia, para Abra Riso. Cada vez que a gente vai lá numa reunião, ou cada vez que a gente vai numa dinâmica do Sandro, a gente está rindo para a gente mesmo e para o outro. E a gente tem que aprender a equilibrar isso. E, justamente por conta desse equilíbrio, o meu processo me levou a um momento que eu preciso fazer uma reflexão mais profunda. E dentro do que eu consegui refletir, embora a Annelise me ajude para caramba nesse processo, eu percebi o seguinte, isso é uma avaliação minha, que eu tenho me entregue durante a vida toda ao coletivo, ao para fora. Eu preciso de uma aprovação externa, eu estou sempre dirigindo o meu olhar para fora e nunca para dentro. Então, isso me fez com que não tivesse nenhuma consistência. É como se a minha energia se exaurisse o tempo inteiro para estar sempre indo para fora. Eu nunca tive um olhar para dentro. Eu nunca tive um olhar de autovalorização. A energia nunca era para mim. E eu tenho que modificar isso. Então, eu posso estar tomando a atitude errada, equivocada, mas esse vai ser uma parada do Saber do Riso, vai ter uma parada também na Abra Riso. Eu vou fazer várias paradas para que eu possa olhar para mim. Só para vocês terem uma noção, toda vez que eu penso em fazer um site, eu nunca penso em fazer um site ou um trabalho, qualquer coisa que seja, com o meu nome. Eu sempre penso risoterapia corporal, respira riso. Quem já viu a quantidade de Instagram que eu fiz, sabe disso. Para criar nome para coisa é uma barbaridade. Agora, só tem um William He online. E, então, eu preciso
modificar esse padrão. Aqui, desculpe, estou perdendo a voz, que também é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, que eu acho bem interessante, porque perder a voz é uma coisa muito significativa, porque a voz é uma coisa que vem de dentro. Então, eu tenho falado tanto, é uma outra coisa que também já recebi várias mensagens, já tive vários insights, mas não consigo, preciso parar de falar para poder me ouvir. Então, eu estou comunicando às pessoas que me apoiaram, por isso que eu pedi para a Annelise, não falei nada com a Adélia nem com a Val, porque eu tinha quase que uma certeza de que... Obrigado, Cláudio. Elas estariam aqui, mas o fato que eu estou comunicando que o Saber do Riso vai ter uma parada, porque eu espero ter maturidade para voltar a trabalhar coletivamente e que isso não seja uma pirraça da minha parte, e sim uma parada para tentar magnetizar o meu ser para que minhas ações possam ser efetivas e produzir resultado que eu espero para a humanidade, não é para mim. Só que eu tenho feito muito esforço e não tenho conseguido resultado. Então, isso acaba dando um esvaziamento que pode me levar a uma depressão, porque é como se a vida passasse a não ter sentido. Por que eu penso tanta coisa boa? Por que eu ativo tanto esforço e nada acontece? E eu tenho uma responsabilidade com a minha filha. Eu não posso deprimir, eu não posso me sentir inútil no momento que eu estou criando a minha filha. Então, eu preciso me cultivar para poder seguir adiante e dar uma energia para a minha filha que ela sinta orgulho de si mesma. Então, nesse sentido, eu vou ter que dar uma parada no Saber do Riso, dar uma parada na Abrariso e me cuidar. E aí, através do meu cuidado, do resultado que o meu cuidado possa ter, eu poder ter potência para poder levar adiante os processos que eu acho que são importantes, não só para o yoga do riso, mas para a humanidade. Cara, para falar assim da humanidade é muito engraçado, porque, como se a gente não tivesse potência para modificar a humanidade. Temos, só que pontualmente eu não estou com essa potência. Então, eu preciso me cultivar para poder falar isso com convicção. Você vê o seguinte, eu falo de humanidade, mas tem um estranhamento no que eu mesmo falo. E talvez a Annelise, quando fale, ou outras pessoas, quando falam, não, eu vou modificar a humanidade, elas conseguem ter sucesso. Por exemplo, o Lula, que pode ser vigarista, pode ser o que for, tá? Mas ele é uma pessoa especial, porque é um metalúrgico que vem a ser presidente e é reconhecido no mundo inteiro, ele tem uma energia interna que não foi ele que criou, foram gerações que levaram ele a chegar onde chegou. A mesma coisa Cristo e Buda, etc. e tal. Mas o fato é que eles têm uma energia interna que eles acreditam naquilo. Eu preciso cultivar a minha crença para que isso ecoe em realidade. Senão eu vou ficar remando no vazio, eu não vou poder nem me ajudar e nem ajudar ninguém. Aí eu deixo aberta a sala, porque nós temos ainda mais para ouvir críticas, para ouvir pareceres, para qualquer coisa, tanto do Yoga do Riso, quanto a minha, quanto a qualquer coisa. A luvinha da Annelise. Agora, gente, isso também não significa que eu estou fechado para o mundo, fechado para balanço. Quem quiser, todo mundo tem meu contato, quem gosta de trocar contato, eu posso bater papo no Zoom, posso bater papo, posso participar das iniciativas das outras pessoas. Vem cá, Nenê, vem cá, Nenê, vem cá. Chora no nosso ombrinho aqui, vamos dar risada. Tu tá polarizando,
tu abriu um território muito que fragilizou, ainda bem, bem-vindo ao mundo dos adultos. Tu percebeu tanta coisa importante, William. Todos nós precisamos de validação e precisamos do olhar do outro. Sem o outro, a gente não é humano. A gente não vai saber se a gente é humano ou não. E ver todas essas características, te encontrar. Parabéns, tu é show. Sem tu não teria esse movimento todo acontecido. Nós, humanos, nascemos para fazer a vida acontecer e contribuir com a humanidade. Isso é a nossa essência de ser humano. Então, a tua contribuição foi desse formato, vai mudar, mas não polariza tanto. Nós já estávamos conversando aqui, nem 8, nem 80. De repente, uma vez por mês, de repente, 6 meses, de repente faz umas férias, mas é nato em ti, é espontâneo, é natural em ti fazer esse movimento do coletivo. Como juntar isso com a tua energia? A dica é: sai da expectativa e entra na perspectiva. Tá? O ladrão, ele não tem expectativa de ficar rico, ele tem uma perspectiva de continuar roubando para fazer o jeitinho mais fácil na cabeça dele, porque dá muito trabalho, é muito mais difícil, mas está investido naquilo. Então, a expectativa nos frustra, tira a nossa energia, porque nunca está igual o desenho da cabeça. A expectativa vai lá, quando acontece na realidade, tá, mas não foi tão divertido. Vontade de desistir dá na gente, a gente entra naquela polaridade. Então, voltar para o caminho do meio, né? Tem nós aqui, porque a gente admira, é um trabalho que foi e está sendo de muita importância. Tu foi muito organizado, tu gravou, nós estamos lá. A primeira vez que eu pensei em ficar na internet para sempre, não sei se eu quero, vamos lá, isso é enfrentar, nossa, né? Então, assim, eu te agradeço muito, William, porque abriu um canal de comunicação, uma rede de pessoas que estão nessa linha, me validou bastante. Eu estou muito satisfeita e espero te ver logo com esse teu trabalho coletivo e com esse teu interno ali. Foda-se, eu sou assim, eu vou lidar com tudo do meu jeito e vou continuar buscando esse caminho com o meu inteiro agora, com toda é isso. Que as tuas perspectivas aumentem e as tuas expectativas desapareçam. Annelise, você acabou de me lembrar uma coisa. Na verdade, eu pretendo que o meu riso passe a ser sorriso, porque o não riso... polariza, os dois são importantes. Ó, a polarização é essa. É verdade, sim, é verdade. Autoconhecimento é isso. De vez em quando eu vou ficar sorrindo, de vez em quando eu vou fazer uma baita gargalhada, e daí vai ficando o trabalho de autoconhecimento, que é puro autoconhecimento que nós fazemos aqui, é uma ferramenta muito poderosa. É verdade. Val, fala, meu amor. Quando tu usou as palavras mudar o mundo, eu pensei, não, eu tenho que botar minha colher nesse angu. William, eu vejo assim, olha, a Annelise estava dizendo que a gente tem uma coisa, sei lá, inata, alguma coisa assim, não lembro a palavra que ela usou, né, com essa coisa de mudar o mundo. Mas eu tenho a impressão que tem algumas pessoas que têm mais interesse em mudar o mundo do que outras, né? Ou pelo menos estão mais engajadas nessa coisa. E eu acho sensacional a gente olhar dessa forma a vida e as pessoas e o mundo, sabe? Que cada um do seu jeito está fazendo alguma coisa, né? E assim, eu me identifico muito contigo, porque eu também estou nessa, sabe? É tudo para fora, a energia é toda para os movimentos, para as atividades, para as coisas, né? E eu também fico me perguntando até que ponto isso é uma coisa boa, até que ponto eu devia mudar, até que ponto eu devia equilibrar um pouco. Eu acho que eu ouvindo a Annelise usar tantas vezes a palavra polaridade, eu acho que eu sou muito disso também, né? Dos 880, dos extremos, né? Mas olha, William, eu adoro esses nossos encontros das 7 horas, eu fico lá com o vídeo áudio ligado, desligado, porque eu já expliquei para vocês, né, que é uma hora que eu tenho muita coisa para fazer aqui em casa, mas eu tenho aprendido muito, eu adoro as reflexões, adoro ouvir os comentários do pessoal, sabe? É muito engraçado, às vezes terminou o nosso encontro e aí começa a vir as ideias, por que eu não falei isso?
Eu sempre acho assim, que a minha faísca é meio atrasada, sabe? Mas tudo bem. Mas é um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio contar com esse teu entusiasmo, essa tua... Eu fico encantada, William, também, com essa... Agora já chegou alguém aqui em casa. Com essa tua capacidade de encontrar títulos para as coisas, de sintetizar as ideias, sabe? Colocar um título e apresentar aquilo assim para a nossa reflexão. Eu acho maravilhoso. E assim, eu acho que tu tem direito mesmo de tirar umas férias, mas não mais do que isso. Cara, eu estava analisando aqui, cara, tanto a tua fala quanto a da Annelise, o que acontece? Você ficar projetado o tempo inteiro para fora é uma espécie de polarização. E, com certeza, a experiência do riso bateu forte em função da expectativa. E eu dei o máximo de mim. Deixa eu respirar. Desde do yoga do riso para gestante, risoterapia, abra riso, o próprio saber do riso, foram feitos com muito coração. E essa expectativa frustrada, porque o tempo das coisas são diferentes dos nossos tempos, é como se estivesse cortando parte da carne paulatinamente. Então, acho que eu preciso de um tempo para poder cicatrizar e também para ter novos aprendizados, entendeu? Então, mas eu com certeza eu não pretendo nem parar a minha prática pessoal do riso, não pretendo abandonar o saber do riso, porque tudo isso seria muita ignorância, seria negar tudo que eu acreditei. E aí vai ter o efeito contrário. Eu, em vez de estar me curando, eu vou estar me martirizando. Então, eu agradeço a vocês o tempo inteiro. E, não é uma despedida, na verdade, é que nem a Val falou, é umas férias para eu poder saber aonde me cuidar, saber para poder avançar com mais potência. Só isso. Fala, Adélia. Oi, William. Nossa, eu compreendo muito bem o que te acontece, porque eu passo muitas vezes por isso, né? Invento coisas e hoje estamos todos muito sensíveis. A gente cria projetos e não vingam, né? E isso gera perguntas na gente. O que estou fazendo errado? Aí, outro dia, eu estou passando nesse momento por uma super crise que tem a ver sempre com isso, né? Aí fui para a praia, desculpe, esta emoção, escutei uma voz de um mentor. Nós estamos testando tua resiliência, tua coragem, tua criatividade, tua fé, tua paciência, porque está chegando tempos muito complicados e a gente tem que saber quanta que é tua força, sabe? Então, isto e vou te contar uma coisa que aconteceu nesse pouco atrás. Eu fui participar de um trabalho de uma colega, levei o riso aqui em Araranguá, em Santa Catarina, e essa minha colega me disse, eu vou abrir 3 cartas para ti para ver, e uma das cartas tinha que ver com isso. Tu trabalhou sempre para ajudar os outros, chegou o momento de fazer por ti, chega de fazer pelos outros. Então, a gente vai sentir muito a falta, porque estamos em um momento que este encontro do sábado de estudar, eu aprendi tanta coisa neste grupo e eu pretendo continuar estudando e eu quero que realmente seja uma férias, uma paradinha para tu entrar para o interior, mas que não pare esse estudo do saber do riso, que seja uma coisa que a gente continue, como falou, não sei, a Val,
um encontro mensal ou alguma coisa assim futuramente, quando tu te sintas com força. E isso aí, né? A Karina colocou uma frase que tem uma doutora que tem uma instituição espírita, conhecimento, autoconhecimento e ajuda para o outro, esse é o crescimento. E realmente, né? Nunca vamos encontrar, mudar o mundo é muito difícil, não tem como, mas mudando nós, quando a gente muda, todo muda em volta. Então, esse processo é um processo de autoaprendizagem, de autoconhecimento, e cada um passa o seu desafio, porque, como disse a facilitadora que morou anos e trabalhou anos com o Dr. Hugh Len, que foi o que fez mundialmente famoso a técnica do Ho'oponopono, e ela sempre fala, né? O Dr. Hugh Len falava sempre, problemas é impossível que deixem de chegar à tua vida, mas a chave mestra os problemas são desafios, e a chave mestra é como a gente reage frente ao problema. Então, fazer que teu coração, tua intuição, teu lado direito do cérebro te dê a inspiração divina para encontrar o caminho para sair desse problema, é maravilhoso. E quando falaram muito do coração, o coração dizem que é nosso cérebro, né? Nós temos cérebro mais no coração, dizem que tem mais neurônios que o próprio cérebro. Então, tem vários cérebros, né? Coração e intestino, que nós não damos muita bola. Então, eu vou sentir falta, não sei a partir de quando tu vai parar, mas a gente vai estar aqui na torcida e nós podemos nos reunir para bater papo fora de e estar juntos, né? E continuar debatendo coisas. E não tem como unificar, né? A gente, cada coisa tem seu caminho, e vamos fazer uma grande parceria com palhaçaria terapêutica, com risoterapia, com yoga do riso, Abra Riso abraçando, porque começa com Abra, tem muito a ver com abraço, e vamos que vamos, gente. Vou sentir falta. Desculpem as minhas lágrimas. Hoje é muito louco. Hoje tu estava falando, num momento eu comecei a sentir um mal-estar, como se fosse assim uma sensação de baixa pressão, sabe? Digo, ai, o que está acontecendo? Comecei a colocar um pouquinho de energia e uma vontade de chorar imensa, por nada. Aí pensei, bom, deve ter alguém aqui em outro plano que está querendo chorar também. E não sei se era se pressentir o que tu ia falar, foi muito louco. Olha, se eu soubesse a importância das tuas lágrimas, a gente, inclusive, tem que valorizar também as lágrimas, porque, que nem a Annelise fala, a dor é muito importante. A gente tem que extrair de tudo o melhor de tudo, seja ele positivo ou negativo. E eu achei muito interessante porque eu fiz um curso de organoterapia e tinha uma espécie de vivência de terapia de grupo. E na terapia de grupo acontecia exatamente como aconteceu aqui, meio que naturalmente. Cada um falava, pegava um ponto e cada um ia ver como é que aquilo tocava na pessoa. A gente nunca falava do outro, entendeu? Então, eu falei de mim, que acabou tocando em você, e a coisa vai fluindo. Deixa a Val falar, que ela quer falar também. Não, eu queria comentar aquilo que a Adélia falou sobre desafios, né? Eu acho muito interessante a gente refletir sobre como é que a gente vê a vida, né? O que é a vida para nós? E para mim, quando eu penso nisso, eu começo a colocar as explicações, digamos assim, como é que as coisas fazem sentido, né? Então, para mim, isso que a gente costuma chamar de problema, né? Há muito tempo que eu me convenci, né, para mim, que isso é aprendizado, na verdade. E aí eu chego à conclusão de que, assim, para que eu estou viva? Né? Então, eu me lembro sempre de uma pessoa que disse uma vez num evento, uma coisa, vocês já imaginaram se um dia a gente acorda e abre a janela e o mundo todo está perfeito? Está tudo perfeitinho, não tem mais nada para fazer, entendeu? Está tudo no lugar. Aí, para que a gente está vivo?
Então, é assim que eu vejo, a gente está vivo para aprender. Para mim, aqui é uma grande escola. Então, o fato de estar aqui com vocês, de ouvir vocês, né? A gente vai, que nem tu estava falando, a gente vai interagindo. Esses dias ainda eu estava pensando, meu Deus do céu, se eu fosse fazer uma linha, né, entre eu e cada pessoa com quem eu já tive algum contato, alguma coisa, olha que coisa mais mágica, né? Que coisa fantástica que é a gente ter pessoas para interagir, né? Pessoas a quem, de alguma forma, a gente vai modificar, porque já deve ter acontecido com vocês, de ter encontrado uma pessoa que disse, sabe, uma coisa que tu disse me fez ver diferente a vida, ou me ajudou, sei lá, já tive gente que disse que mudou a minha vida, sabe? Mudar a vida é muito relativo, né? Mas, enfim, naquele momento mudou meu estado mental, ou algo assim, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem as coisas, eu fico pensando, mas é que fui eu mesmo que disse isso? Então, eu acho maravilhoso, porque a gente, enquanto a gente está vivo e está se manifestando, a gente está tocando nas pessoas e a gente está modificando. Uma coisa que eu estava escrevendo há pouquinho no chat, né? A gente não está modificando o mundo, a gente está construindo o mundo, né? E acho que cada risada que a gente dá, a gente está construindo aquele mundo que a gente acredita, né? Um mundo de mais leveza, né? Com essas coisas lindas que a Denise estava falando. Obrigadão. Eu prometo para vocês que, até porque não teria, acho que é aquilo que eu falei, não tem como ser diferente. Eu não posso pegar e simplesmente cancelar o saber do riso, cancelar o riso da minha vida, porque isso poderia ser fatal. Então, a minha ideia, talvez o contato com vocês até abrevia como é que se diz, as minhas férias, entendeu? Mas isso vai ser uma coisa boa. Mas o fato é que eu preciso dar uma parada para dar uma respirada, porque aquela coisa que a Annelise colocou, de eu estar com expectativa, e eu venho de um fluxo de expectativa muito grande, enquanto eu não fizer uma cisão, é que nem o estresse. Já que a gente gosta de falar de estresse, né, Annelise? O problema não é estresse. O problema é não haver intervalos e o estresse ficar crônico, entendeu? Então, eu identifiquei que de acordo com a palavra, essa expectativa estava me gerando muito estresse, eu tenho que dar uma parada para me observar, para dar uma oportunidade de crescimento, para depois seguir o caminho com mais potência. Fala, Délia. Só um minuto. Estava lendo a mensagem bem. Não, e este vínculo que nós temos, e a gente não se encontrou, as únicas que eu, pelo menos, com que me conheço pessoalmente, com a Annelise, né? Esse vínculo tão forte de amor e de assim, uma ligação muito forte, e é só pela câmera, né? Virtual. Então, que coisa mais incrível, né? Sim, como a gente pode... muito louco. Eu estou observando isso também, mas eu acho que é mais um formato. A gente não pode, mais uma vez, que nem a gente falou do estresse, a gente não pode achar que isso é resposta de todas as coisas. Não, a gente tem que ter o relacionamento online até onde não pode ter o presencial, mas eu tenho que arrumar um jeito de dar um pulo lá na casa da Valde e ir a Torres para estar com vocês duas, porque, embora não seja do lado, é uma possibilidade. Agora, teríamos que marcar uma coisa, podemos fazer um encontro aqui também, né? Em Torres, todo mundo junto. Vamos ver. E, Annelise, depois explica melhor isso que tu está propondo para nós. Muito bom, a gente... Vamos lá, Karina. Vai querer. Oi, gente, cheguei no finalzinho, ouvi aí boa parte da conversa e assim, eu reflito isso em mim também. Eu sempre penso no coletivo, acho que as pessoas que estão aqui nesse grupo conversando têm essa característica, né, de pensar nos outros. Desde que eu criei a Reciclade, já vai fazer 23 anos,
eu sempre penso em como aumentar a coleta seletiva. Depois que eu comecei o Yoga do Riso, então eu também fico pensando, querendo reunir as pessoas, querendo botar pilha para fazer semana do Yoga do Riso, né? E eu sinto muito que a gente, é aquela frase do Gandhi, né? Que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, precisa sim dar essa parada para respirar, mas vamos botar pilha nessa Abrarizo. Não tira o corpo da Abrarizo, não. Vai na manha, mas se mantém lá. É o meu pedido aí para a gente, né? Agora que a gente fechou a equipe, a coordenação da Abrarizo, vai tirar o corpo fora? Karina, agora eu vou rir de você. Cara, agora, como é que se diz? Imoralmente, antieticamente, eu vou rir de você, sabe por quê? Porque você está me pedindo aquilo que você não atendeu. Não, mas tu se comprometeu a ficar na diretoria e agora quer tirar o corpo fora? Eu nunca me comprometi. Olha só. Mas pode rir de mim, pode rir de mim, não tem problema. Compromisso, só a certa hora que você está comprometido. Eu, da mesma forma que eu me comprometi, eu me descomprometi. Até porque não tem compromisso maior do que comigo e com a minha filha. Entendeu? O desafio, só para você ter uma noção, o desafio maior que eu tenho no coletivo é na Abrarizo, porque ali as diferenças são muito gritantes. Você sabe disso, todo mundo viu, presenciou as dificuldades que eu tive para fazer conexões com a Abrarizo. Então, permanecer na Abrarizo seria muito contraproducente. Então, mas também não pretendo abandonar a Abrarizo. Se a Abrarizo vai me aceitar depois que eu conseguir me curar minhas feridas, ótimo. Se não, não tem problema, eu sigo o meu caminho. Até porque, cara, eu já pensei, porque a mente é muito fértil, em fazer a associação rio-grandense, não, a Associação Sulista de Yoga do Riso ou qualquer coisa que o valha. Porque o separatismo tem... agora. Sim. Está pensando em separatismo. Entrou no Rio Grande do Sul, virou separatista. Já está querendo. Na verdade, cara, eu não vejo dessa forma como separatismo, não. Porque a Abrarizo é uma associação nacional e você pode, através de associações regionais, fortalecer a nacional. Mas tudo bem, isso é para um outro ambiente. Só complementando isso, nós já estamos no horário, né? Mas sim, a ideia que eu entendi é que tenham comissões dentro da Abrarizo regionais, né? Então, sim, acredito que a gente não precisa se dividir, mas isso é papo para segunda-feira, então. Isso. Agora, Annelise, eu acho que quando eu gravar, o chat também fica gravado. Tem que ver isso direitinho, porque o chat também acho que fica... Deixa eu só dar uma saída aqui rápida, para ter certeza que, senão, eu vou copiar o que está ali, porque quem me chamou a atenção foi a Val. Ainda bem que ela chamou a atenção. Gente. Fica gravado então, publicamente. A Karina tem um sorriso que eu adoro, um bocão lindo. Todos têm um sorriso maravilhoso. E fica gravado. Então, publicamente, esse grupo não pode cortar simplesmente porque o William está deprimido. Nós vamos carregar com ele um grupo fechado e nós vamos nos encontrar sábado às 7 horas da manhã, faça chuva, faça sol, nós vamos nos terapetizar. E eu vou fazer a guiança no meu modo de trabalhar, cuidar esse grupo aí para fazer o fechamento desse momento. Né? Annelise, você não sabe, mas você acabou de fazer um renascimento do Saber do Riso. Você sabe por quê? Porque desde o começo, a Adélia, eu acho que a Adélia estava desde o começo, Adélia? Sim, quase. Cara, desde o começo, a minha proposta era que o Saber do Riso fosse um espaço aberto para que qualquer um conduzisse qualquer assunto relativo ao riso. E você está sendo a pessoa a dizer, eu vou conduzir. Mas não Saber do Riso, isso é teu, é sim, fechado. De alguma forma.
de qualquer forma, vai estar com espírito, vai estar com uma continuidade do que foi feito inicialmente. Tá? Não tem que ser o saber do riso. Tem que ter o espírito de conhecer, de querer trabalhar, de querer estar junto. Esse aqui é o espírito. E é isso que você vai fazer. Te agradeço. De se conhecer, né? Se conhecer agora. E esse ser é muito interessante, porque esse ser é coletivo e é individual ao mesmo tempo, não tem como separar. E aí, eu vou fazer como sempre fiz. Vamos rir e vamos embora. Obrigado! Maravilhoso! Feliz sábado! Até breve! Até breve! Mais tarde!